Olá a todo mundo, aqui estamos de novo analisando os principais temas da semana que passou da geopolítica mundial. Em 1961, durante a crise dos mísseis em Cuba, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, disse o seguinte, abre aspas, todo homem, mulher e criança vive sob uma espada nuclear sobre a sua cabeça, pendurada pelo mais fino dos fios, capaz de cortar-se a qualquer momento por acidente, erro de cálculo ou loucura. Kennedy, como nos revelam seus inúmeros biógrafos, carregava muitos defeitos, porém uma grande virtude que hoje em dia está em falta. E quando a gente compara com a deprimente galeria dos atuais governantes do mundo, essa virtude ele tinha de sobra. Ele era um estadista. Você que é mais jovem, talvez não tenha uma ideia completa do que ocorreu em 1961. Mas sei que muita gente da minha geração e que me assiste lembra muito bem. Por um triz, um fio de cabelo, naquele ano, 1961, o dia do juízo, o Armagedon aconteceu. Esse fio não se partiu, foi graças a uma diplomacia dedicada e sua forma de conduzir uma crise de potencial catastrófico. Nós estávamos, naquela época, no auge da Guerra Fria. Naquela época, a União Soviética estava nas mãos de Nikita Khrushchev, que apesar de seu estilo um tanto histriônico, apesar de todos os seus defeitos pessoais, era também um estadista e tinha consciência, como ele próprio disse certa vez a Kennedy, que juntos, Estados Unidos e União Soviética poderiam, com seu poder nuclear, destruir de 10 a 20 planetas Terra em 24 horas. Valia a pena? A crise dos mísseis em Cuba, para nossa felicidade, teve um fim quando esses dois homens sentaram e viram a urgente necessidade de equilibrar as forças destrutivas de cada parte. Os russos então retiraram os mísseis balísticos de médio alcance que haviam instalado na ilha de Fidel Castro e o mundo respirou aliviado. Eu trouxe esse assunto agora porque daqui a poucos dias, dia 4 de fevereiro, vai expirar o acordo bilateral entre Estados Unidos e Rússia chamado New START. Que acordo é esse? O que tem a ver com a gente aqui no Brasil? Eu vou tentar ser o mais claro possível. O New START, ou Novo START, ou Novo Começo, se assim você preferir, é um tratado de controle de armas nucleares. Ele entrou em vigor em 2011, sucedendo ao Tratado START de 1991 e ao Tratado de Moscou de 2002. O novo START, que expirou em 2021, ele foi prorrogado por mais 5 anos, até 2026, exatamente agora, dia 4 de fevereiro. Com um detalhe, ele não pode mais ser prorrogado. Outro acordo precisa ser assinado. Eu não estou aqui entrando na história que vem desde a Guerra Fria, dos muitos acordos e tentativas de equilibrar as forças destrutivas das duas maiores potências nucleares. Mas qual a importância desse acordo, que é o que sobrevive até hoje? Primeiro, como se trata de um acordo de controle de armas nucleares, a importância disso parece óbvia. Mas vai além, ele é crucial para a arquitetura de segurança nuclear global. Ele é um dos pilares que sustenta a segurança, embora ainda assim não impeça que essas duas nações acabem com o mundo que conhecemos. E olha que eu não estou falando aqui dos outros 7 países que possuem bomba atômica e que numa situação de guerra entre Rússia e Estados Unidos, inevitavelmente, elas irão se envolver. Veja esse quadro por número de bombas hoje no mundo. Rússia, 5.580 ogivas
incluindo armas táticas e estratégicas. Estados Unidos, 5.044 ogivas. China, 500 ogivas e está em expansão, construindo mais. França, 290 ogivas. Reino Unido tem 225 ogivas. O Paquistão tem 170 ogivas. A Índia, 160 ogivas. Israel, 90 ogivas. Pelo que se sabe, porque Israel esconde esse número, esconde sequer que tem a bomba atômica, mas todo mundo sabe que tem. Coreia do Norte, 50 ogivas, até onde se sabe também. O novo START, ele limita o número para, no máximo, 1.550 ogivas nucleares de cada lado. E, em segundo lugar, o que é que tem a ver conosco? Nós estamos longe dessas guerras. Não, não estamos. Não só a tecnologia da informação fez o mundo menor, como a tecnologia nuclear de matar em massa tornou mais destrutiva, mais veloz e mais invisível. Ou seja, as bombas de destruição podem chegar a qualquer lugar do planeta em questão de minutos, poucos minutos. Mas não basta eu dizer isso. Vamos ouvir aqui os cientistas Ivana Hugt e Steven Starr. Estamos falando de minutos para uma guerra nuclear que certamente poderia destruir a civilização humana e possivelmente eliminar toda a vida complexa do planeta. É simplesmente inimaginável. Realmente é. Estamos falando sobre um evento de extinção. Quero dizer, teríamos sorte, como espécie, se sobrevivêssemos a isso. As chances de que todos os seres humanos desapareçam em 20 ou 30 anos são muito grandes e muito reais. E nenhum bunker no mundo vai te salvar da fome se não houver ninguém para trabalhar a terra, certo? A única coisa que separa esse tipo de futuro de um próspero é a política. Não há seguro contra isso. O mais louco é que, nos anos 1960, nós entendíamos isso e tínhamos medo. As pessoas estavam genuinamente assustadas. Meu pai, que hoje tem 81 anos, me contou que quando era um jovem adolescente, eles tinham medo de verdade de que o mundo pudesse acabar no dia seguinte, que o fogo engolisse toda a Europa, e não importava onde você morasse. A diferença agora é que temos ainda mais dessas armas do juízo final, e temos menos medo. Essa não é uma boa combinação. A pergunta para mim é: para onde foi parar o maldito medo? Ou, como o Sr. Karaganov na Rússia realmente diz, como fazemos as pessoas voltarem a ter medo dessa realidade? Porque é uma realidade. Talvez tenhamos nos acostumado tanto a pensar nisso como ficção científica que passamos a tratá-la como um filme, certo? Literalmente pensamos nisso como filmes. E é isso que o vídeo que você mencionou no começo, Steven, meio que sugere. Sabe, é tipo, conhecemos isso dos filmes. O grande aconteceu. É perigoso. Vamos apenas nos abrigar em nossos sofás aconchegantes e esperar até que acabe. E eu realmente não sei como mudar isso, mas fico muito feliz que vocês, como cientistas, possam falar sobre as implicações no mundo real. Porque os mais loucos entre os loucos são as pessoas que dizem podemos arriscar, vale a pena. 2 pontos que eu anotei dessa fala. Primeiro, nenhum bunker, nenhuma caverna vai evitar que você seja afetado. Seja aqui no Brasil, na Austrália ou em Bora Bora. Com 70% da camada de ozônio destruída, quem morreu nos ataques nucleares serão os felizardos, se assim podemos dizer, porque o resto da humanidade vai morrer de fome lentamente. Segundo, que eu acho da maior importância, só a política, mas a política com um mínimo de princípio e não bravatas como a gente ouve ultimamente, só a política e a diplomacia podem nos salvar. Lembre-se do que eu falei há pouco, relembrando a crise dos mísseis de Cuba e o que significa ser um estadista. Agora, veja esta outra parte, ouça o que diz o professor Steven Starr.
Tenho a impressão de que os russos têm uma noção muito mais forte da realidade sobre quais são os perigos aqui. Mas no Ocidente parece uma mistura de incompetência, arrogância e soberba, beirando a insanidade nesse ponto. Fiz uma palestra outro dia e disse que os líderes dos Estados Unidos e da OTAN não têm mais nenhum medo da dissuasão nuclear ou de uma guerra nuclear. Eles não se sentem dissuadidos. Quero dizer, os Estados Unidos, a OTAN, os britânicos. Atacaram sistemas russos de alerta antecipado, bombardeiros estratégicos russos. Chegamos até a tentar avaliar as tentativas de assassinato de Putin, sendo a última contra sua residência oficial, onde também há um centro de comando e controle nuclear. Isso era impensável durante a Guerra Fria. Quero dizer, como você disse, as pessoas simplesmente não fariam isso. Nada parecido jamais aconteceu. Mas agora eles estão jogando roleta nuclear toda semana, e eu não entendo isso. Os britânicos e os países bálticos estão falando em parar navios russos em alto mar para mostrar algo à Rússia. Bem, os russos agora, muitos deles estão falando seriamente em usar uma arma nuclear contra os britânicos ou a OTAN. Muita gente está até defendendo isso. O Putin provavelmente é a única pessoa que não quer usá-la. E acho que há uma grande ironia na ideia de que muitos desses neoconservadores acham que, se conseguirem se livrar do Putin, tudo ficará bem. Se eles se livrarem dele, vão colocar alguém mais propenso a realmente apertar o botão. Então estamos pisando em gelo fino. Ele mencionou dois fatos importantes, duas perigosas linhas vermelhas que foram ultrapassadas não pelos russos, mas pelo Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos. Primeiro eu vou falar do caso do ataque feito por drones às bases russas de Engels e de Aglevo em 2022. Os bombardeiros estratégicos da Rússia estavam no pátio quando vários drones, que entraram muito camuflados em território russo, atingiram e danificaram alguns aparelhos. Explicando que essas bases são bases estratégicas, fazem parte da força de dissuasão nuclear da Rússia. União Soviética não existe mais, é Rússia. Vou me antecipar respondendo agora duas perguntas que você certamente iria fazer. Por que esses aviões estavam dando sopa nos pátios dessas bases? Eu explico. Porque justamente o Tratado Novo START estabelece que ambos os lados precisam saber onde estão as suas bases e que seus bombardeiros, pelo seu alto poder de destruição, precisam ser monitorados por satélites dos dois lados. É do tipo assim, fique aí no chão que eu estou te vendo. Porque é muito perigoso qualquer erro de cálculo. E quem fez esse ataque? É a segunda pergunta que você deve estar fazendo. E aqui é onde mora o perigo. E é aqui que a gente percebe o caráter de quem é quem nessa história. Várias investigações foram feitas desde então e muita coisa foi colocada para debaixo do tapete, na expectativa de não assoprar demais a brasa. É bom até que não se saiba quem fez isso. Aliás, saiba, mas não vamos atiçar a brasa. A Ucrânia nunca assumiu o ataque oficialmente e também não poderia, porque não tem essa capacidade toda de infiltração e inteligência. Mas não impede que tenha participado, pois ela se especializou em práticas de sabotagem. Como em muitos outros casos, a assinatura do MI-16 do Reino Unido e da CIA dos Estados Unidos, esta assinatura ficou evidente, essas duas assinaturas. Mas os russos acharam conveniente, como eu disse, não assoprar a brasa, sabendo o que isso representa. Porque um ataque a uma base nuclear, em última análise, é uma declaração de guerra. E a doutrina nuclear russa deixa isso bem claro. Jamais isso aconteceria na Guerra Fria. Agora imagine um ataque desses nas bases de Dakota do Norte,
de Louisiana, do Missouri e do Texas, nos Estados Unidos, onde estão seus bombardeiros também. Talvez a gente não estivesse falando disso hoje. Talvez o mundo já tivesse desaparecido num grande cogumelo nuclear. O segundo fato importante, outra linha vermelha cruzada pelo Ocidente, foi na madrugada de 28 para 29 de dezembro passado, quando 91 drones de longo alcance foram lançados contra a residência do presidente Vladimir Putin em Valdai, na região de Novgorod. Nesse caso, os russos capturaram alguns desses drones e examinaram seus componentes. E, ao que parece, as agências de inteligência britânica e americanas, mais uma vez, estão envolvidas. Isso é relativamente fácil de descobrir. Os drones trazem, nos seus componentes internos, não só a indicação do fabricante, por mais que ele tente se esconder, e se mostra exatamente qual era o seu alvo. E o alvo era a residência do presidente da Federação Russa, onde estavam sua mulher e seus filhos. Só que dessa vez, num gesto que não passou despercebido, os russos aproveitaram uma cerimônia em Moscou, 2 semanas atrás, para presentear, entre aspas, um desses drones que eles capturaram. E com esses dados, e foi dado como souvenir ao adido militar dos Estados Unidos que estava na cerimônia. Eu imagino que esse adido deve ter perdido a língua na hora. Como também não deu resposta, nem tocou no assunto o presidente Trump. Aqui eu faço um parêntese lembrando um texto que li recentemente do renomado historiador Gilbert Doktorov, um dos mais profundos conhecedores da história russa deste lado do mundo. Para ele, Vladimir Putin devia tomar a lição de Nikita Khrushchev. Ninguém no Ocidente, ninguém jamais ousou chamar Khrushchev de assassino, de bandido ou algo parecido. Mas estão fazendo isso com Putin por mais de uma década, repetindo várias vezes por líderes europeus e seja lá quem for. E ele nunca respondeu adequadamente. Ele nunca tirou o sapato e bateu na mesa. Nunca disse ao Ocidente: vamos enterrar vocês. E aqui fica tudo diferente. Basta comparar. Veja, por exemplo, o que disse o presidente dos Estados Unidos, essa pérola de boa educação, no Fórum de Davos, na semana passada. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II, when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it, as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. We were a powerful force then, but we are a much more powerful force now. After I rebuilt the military in my first term and continue to do so today, we have a budget of $1.5 trillion. We're bringing back battleships. The battleship is 100 times more powerful than the great battleships you saw in World War II, those great, big, gorgeous ships, the Missouri, the Iowa, the Alabama. Because I thought maybe we could take them out of mothballs. They said, no, sir, these ships are 100, think of that, 100 times more powerful than those big, magnificent pieces of art that you
saw so many times ago that you still see on television and you say, wow, what a force. 100 times, each ship 100 times more powerful than the big battleships of the past. All we want from Denmark for national and international security and to keep our very energetic and dangerous potential enemies at bay is this land on which we're going to build the greatest golden dome ever built. We're building a golden dome that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. What we did for Israel was amazing, but that's nothing compared to what we have planned for the United States, Canada, and the rest of the world. We are going to build a dome like no other. We did it for Israel. And by the way, I told Bibi, stop taking credit for the dome. That's our technology. That's our stuff. But they had a lot of courage, and they were good fighters, and they did a good job, and we wiped out the Iran nuclear threat like nobody can believe. Nobody's ever seen anything like it. That, Venezuela, taking down Soleimani, wiping out al-Baghdadi when he tried to reinstitute ISIS. We did a lot. I did a lot of big things, all perfectly executed. Everyone was perfectly executed. Somebody told me that, a military expert told me, sir, everything you've done has been perfectly executed. I said, I know. E é incrível como a gente encontra em nosso meio pessoas que acreditam em coisas ditas assim. E o que é pior, na minha avaliação, é incrível como a imprensa internaliza o ódio destilado por pessoas desse tipo para, sem nenhuma crítica, demonizar a Rússia, a China, o Irã, Venezuela e por aí vai. Não é nosso propósito neste canal defender este ou aquele governo. Eu não conheço nenhum regime político na história da humanidade que não tenha seus defeitos. O que nós estamos aqui é oferecendo, ou tentando oferecer, elementos para combater preconceitos e mentiras. Eu acompanhei todo o discurso do presidente Trump pela televisão e tomei aleatoriamente esse trecho que você vai ver agora, onde ele ataca o uso de energia alternativa, como a energia eólica adotada por alguns países, inclusive aqui o Brasil. Coisa que ele não gosta, o que ele gosta mesmo é de petróleo. Acompanhe o que ele falou. There are windmills all over Europe. There are windmills all over the place, and they are losers. One thing I've noticed is that the more windmills a country has, the more money that country loses and the worse that country is doing. China makes almost all of the windmills, and yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China is very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves. They put up a couple of big wind farms, but they don't use them. They just put them up to show people what they could look like. They don't spin, they don't do anything. They use a thing called coal, mostly. But China goes with the coal, they go with oil and gas. Então, resolvi perguntar ao Google, a China usa energia eólica? E a resposta foi, sim, a China usa energia eólica extensivamente e é líder mundial na capacidade instalada de geração dessa fonte. É líder há 15 anos consecutivos. Há 15 anos consecutivos. Trump conhece a China. Acho que ele já esteve lá, sim, mas eu desconfio que eu, que também já estive lá, conheço a China mais do que ele. O Google informou mais. A China testou o primeiro sistema de energia eólica flutuante do mundo, em Sichuan, atingindo 2.000 metros de altitude e gerando 385 kHz em 30 minutos. Eu não entendo nada de energia, mas percebo claramente que isso é algo muito importante, porque foi destaque.
Então eu pergunto, por que mentir? Essa é uma questão que hoje está no centro das discussões no mundo. A mentira, ela alimenta narrativas falsas que aparecem depois como verdades. Fácil de rotular pessoas, países, regimes. Isso não é de hoje. As chamadas fake news foram as primeiras e as principais armas usadas pelos regimes imperialistas do passado, ao longo da história, num processo que passa pela narrativa dos livros de história para contar de acordo com a sua versão e chega até a indústria cultural, a imprensa, a televisão, o cinema. Agora, voltando ao tema do nosso vídeo, o impasse em que se encontra o acordo Novo Start. Na semana passada, Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, ele fez um apelo por meio da imprensa, um apelo ao governo americano. Ele disse, por favor, vocês poderiam nos dar uma posição oficial? É muito simples. Não é preciso negociar nada, é um sim ou um não. Vocês podem até fazer isso em silêncio, se quiserem, mas, por favor, nos deem uma resposta sobre isso, porque o tempo está se esgotando. Até a conclusão deste vídeo, só há silêncio do lado dos Estados Unidos. Quer dizer, me expressei mal, silêncio não é bem o termo. Os Estados Unidos estão, nesse momento, de forma barulhenta, aumentando o orçamento militar e pressionando todos os países da Europa que, embora estejam quebrados, a aumentar seus gastos com armas. O que esperar, então? Que um lampejo de bom senso, um milagre, talvez, faça com que Putin, que tem demonstrado ter sangue frio, decida ele mesmo, unilateralmente, prorrogar por conta própria o acordo. É isso? E mostrar ao mundo que, apesar de tudo o que se diz a respeito dele, ele é o único adulto nessa sala de adolescentes ocidentais ricos e mimados. Da última vez que foi questionado por um jornalista sobre se havia algum progresso em torno desse assunto, o presidente Trump deu de ombros, como se não se importasse com o futuro dos americanos e dos russos. Mas não é só isso. Aquele fio frágil que sustenta a corda nuclear, como lembrou o ex-presidente Kennedy, se romper, vai destruir o meu futuro, dos meus filhos, dos meus netos, da vida no planeta Terra, todos nós. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e espero que reflita tudo o que foi dito e mostrado. E até a semana que vem. Nunca as nações do mundo tiveram tanto a perder ou tanto a ganhar. Juntos salvaremos nosso planeta, pois juntos pereceremos em suas chamas. Podemos salvá-lo, devemos salvá-lo, e então conquistaremos a eterna gratidão da humanidade e, como pacificadores, a eterna bênção de Deus. And as peacemakers, the eternal blessing of God.